Boa noite, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso culto virtual. Nosso culto acontece todo domingo, às 18 horas aqui no YouTube, e também de forma presencial na rua Castro Alves, número 510, Vila Antártica, Botucatu, também às 18 horas. Às segundas-feiras, às 2h30 da tarde, e às quartas-feiras, às 7h30 da noite, acontecem nossas reuniões de oração através do aplicativo Zoom. Aos domingos de manhã temos nossa escola bíblica, às 9h30 da manhã, também pelo aplicativo Zoom, e a escola bíblica infantil acontece aqui no YouTube também às 9h30. Se você deseja contribuir com seus dízimos e ofertas, pode fazê-lo através de transferência ou Pix pelos dados que estão na tela e na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe o culto com outras pessoas. E vamos então prestar culto ao nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor esteja com você aí no seu lar, onde você estiver, no carro. Que o Senhor ele possa te abençoar, que Ele possa resplandecer a sua glória sobre a sua vida. Que você tenha calma, que você tenha serenidade, tranquilidade diante das adversidades do dia a dia, né? Das dificuldades, tanto no trabalho, quanto na sua casa, na escola, em qualquer lugar. Tenha sempre certeza que o Senhor ele está com você. Ele é dono de toda essa paz, de toda essa calmaria. Quem não fica calmo, quem não fica sereno e tranquilo na presença do Senhor, né? Amém? Vamos louvar ao Senhor. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. La, 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 la. Ele é Jesus, nosso amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Ai, como é bom, como é maravilhoso, né? Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos ter essa tranquilidade do Senhor, que possamos nos arrependermos sempre das nossas falhas, que nós possamos nos prostrar diante do Senhor com o nosso coração quebrantado, com a nossa vontade voltada para os céus. Ele é nosso amigo, Ele vai nos perdoar. Ele nos perdoa, Ele pede sinceridade, né, de nós. Obrigada, Senhor, pelo seu amor infinito. Obrigada pela paz que o Senhor nos dá. Obrigada pela sua morte de cruz em meu lugar, em lugar de cada um que está aqui ouvindo, Senhor. Purifica a nossa vida, Deus.
Tira de nós os pensamentos egoístas, os pensamentos que vão contra o que o Senhor, né, nos diz para ser e para fazer. Que possamos seguir, Pai, a nossa missão, que é levar a todos a Tua palavra. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Seu amor. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Vamos louvar e engrandecer o nosso Deus, que é a nossa estrela da manhã, o Cordeiro que nos trouxe a paz, por isso estamos aqui, para louvar e engrandecer o nome daquele que nos deu vida. Amém? Amém. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que o clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, a todo aquele que o clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor.
que é digno de ser louvado. Em Romanos, nós temos uma passagem muito conhecida que diz que todos pecamos e precisamos da glória do Senhor. Se todos nós pecamos e o salário do pecado é a morte, todos nós merecemos morrer. Todos nós somos condenados primariamente à morte. Assim como Adão pecou, como um vírus que se instalou no nosso sistema, o pecado é transmitido para todos nós. Portanto, todos nós somos pecadores. Não há nada em nós que nos faça justos o suficiente para entrarmos no céu, para retomarmos a comunhão com Deus por nós mesmos. Mas o Senhor Jesus morreu por nós. E Ele é o Cordeiro que nos trouxe a paz, como cantamos agora. E é Ele quem nos limpa de todo pecado. O sangue que nos torna alvos como a neve. O sangue que nos lava e que nos perdoa. Quando nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da glória do Senhor, precisamos da sua graça e somos justificados por Ele, nós temos paz com Ele, temos comunhão de novo com Ele e nos tornamos filhos dEle. Glórias ao nome do Senhor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor,
pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Glórias ao nome do nosso Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é a nossa estrela da manhã, o Senhor é quem nos guia, o Senhor é o Cordeiro que nos trouxe a paz e trouxe de volta a comunhão através do nosso perdão de pecados, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor e te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está sobre nós, o Senhor cuida de nós e pedimos que as suas forças nos ajudem, ó Deus, a nos renovar. Que nossas forças possam ser renovadas no Senhor e que possamos, ó Deus, nos apoiar e confiar sempre no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança, pois só tu és eterno Deus, tu és eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança, pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos ergue, ó Deus, quando estamos precisando, ó Pai, da Tua mão, da Tua graça, ó Senhor. Fortalece, ó Deus, os nossos corações, nos ajuda, ó Deus, a começarmos mais uma semana de acordo com a Tua vontade, ó Deus, fortalecidos no Senhor, ó Deus, e que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração como aroma suave, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui louvando e engrandecendo o Teu nome, ó Deus.
Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor faz por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom que a gente tem essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui no nosso culto online, louvando a Deus, buscando o conhecimento da sua palavra. E eu gostaria de focar a nossa atenção nessa oportunidade no louvor ao Senhor. Muitas vezes a gente tem olhado para os nossos dias tão difíceis e o desânimo toma conta de cada um de nós. E o que a gente precisa fazer? Eu acredito que o texto que nós vamos usar hoje, que é o texto, capítulo 12 do profeta Isaías, ele nos auxilia nisso. Nós devemos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Então eu quero fazer a leitura para você desse texto aqui de Isaías 12, que é um canto de louvor pela restauração de Israel. Que o texto diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Quando a gente passa por um momento como nós estamos vivendo nos últimos meses, de dificuldades, de grandes problemas, muitas vezes nos sentimos fracos, cansados, desamparados, perdidos muitas vezes. Agora a gente precisa lembrar de uma questão muito importante. Nós somos cristãos. E o cristão é um povo que o Senhor escolheu para ser o povo dele. É a ideia que permeia toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. E aqui esse texto, Deus ele levanta o profeta Isaías para mostrar ao povo de Israel que ele deveria também, no momento de dificuldade, louvar a Deus. Não olhar para as circunstâncias, não fazer como, por exemplo, Acás, que nos parece que está recebendo uma resposta de Isaías nesse trecho do seu livro, que era o 12º rei de Judá e que estava ali enfrentando povos inimigos e querendo resolver a situação, fazendo alianças com esses povos. E Deus levanta seu servo Isaías para dizer que o segredo da vitória, o segredo de uma vida próspera e feliz estava no relacionamento de Israel com Javé, com Deus de Israel. E é isso que a gente precisa entender. Então, esse texto de Isaías tem um objetivo muito claro nesse sentido. Declarar que Javé, o Deus de Israel, é o único e verdadeiro Deus, e nós, que somos o seu povo, lhe devemos adoração. E aí, meus irmãos, para isso a gente precisa entender o seguinte, que esse capítulo 12 nos dá pelo menos duas grandes lições para a gente meditar nessa oportunidade. A primeira, e as duas relacionadas ao louvor do nome do Senhor. A primeira lição é que o louvor ao Senhor fortalece a nossa fé. E a segunda é que o louvor ao Senhor nos direciona ao evangelismo, ao anúncio das boas novas do Evangelho de Cristo. Mas afinal de contas, o que significa louvar a Deus? E uma definição dentro da teologia reformada, advinda lá da reforma protestante do século XVI, que é baseada em alguns documentos de fé, por exemplo, como a Confissão de Fé de Westminster, um documento que ele tenta explicar um pouco mais detalhadamente em que nós cremos. Na sua primeira pergunta no Catecismo de Westminster, qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta está diretamente ligada ao nosso descanso no Senhor. O fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. É nesse sentido que eu digo que a finalidade da nossa vida está diretamente ligada ao louvor do nome do Senhor. Nós não estamos aqui, meus irmãos, simplesmente para desfrutar da vida. Desfrutar da vida é uma mensagem mais relacionada, eu vou dizer para vocês, à propaganda de margarina na televisão, do que de fato com a convicção do cristão. Porque o cristão ele está aqui em missão neste mundo. Alguns teólogos trabalham
a premissa de que a igreja é o povo de Deus em missão no mundo. E aí a gente precisa entender isso. Nós estamos em missão então, né? E a missão está relacionada com o que Isaías vai dizer em outro trecho do seu livro, por exemplo, no capítulo 43, verso 21, quando ele diz o seguinte: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então, eu quero que você entenda que se você é um cristão, se você é um crente em Cristo Jesus, e anda desanimado, e anda cansado, e anda se sentindo esgotado, lembre-se que você está em missão, e para que você tenha a sua vida restaurada, a sua fé, que você possa andar não cansado, mas renovado mentalmente, espiritualmente, o louvor ao Senhor fortalece a nossa fé. Essa é a primeira lição. Olha lá no verso 1 e 2: orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Olha só que interessante, quando a gente se sente desanimado, a gente precisa buscar a presença de Deus. Orarás naquele dia. Então quando você ora a quem? Ao vazio? Não, você ora a Deus. Né? Você busca conversar com o Senhor. E aí, Isaías é exatamente isso que ele está dizendo. Você vai orar a Deus naquele dia, dizendo: graças eu te dou. Graças dou a quem? A ti, ó Senhor. Porque ainda que o Senhor se irou contra mim, a sua ira se retirou, e tu me consolas. Para nós que estamos aqui debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, a gente precisa entender o seguinte, que a ira de Deus, né, o juízo final de Deus, não deve ser mais algo que nos traga temor. Por quê? Porque se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, é o que Paulo vai dizer. Então, esses dois versículos aqui têm o foco na obra do Senhor em relação a cada um de nós. Então, quando eu fico muito desanimado, quando eu fico muito chateado porque eu estou enfrentando dificuldades, é nesse momento que eu preciso louvar ao Senhor. Porque louvar ao Senhor também lembra o meu coração e a minha mente daquilo que Deus já fez por mim. É por isso que Isaías está dizendo o seguinte: porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Foco aqui desses dois versículos está na graça do Senhor, né? No amor do Senhor por nós. O Antigo Testamento nos mostra que muitas vezes Israel cometeu um equívoco, né? Ao enfrentar dificuldades, ele queria resolver com as suas próprias forças, né? Como que exclusivamente através deles e sem o auxílio de Deus. E toda vez que Israel fazia isso, Israel perdia suas batalhas, e isso levava a um sentimento de frustração. E o que eu tenho visto é que muitas vezes a gente faz a mesma coisa, nós caímos no mesmo erro, nós queremos resolver as circunstâncias difíceis, confiando muitas vezes nas pessoas erradas. A gente tem muitas vezes uma expectativa de que é o governo A, B, C, D ou E que vai resolver a situação do nosso país. A gente tem a expectativa de que eu mesmo, com a força do meu braço e com o poder da minha mente, do meu intelecto, eu vou resolver os problemas. E muitas vezes o que a gente precisa é parar e dizer: Senhor, eu não tenho capacidade de resolver isso sozinho. Isso aqui não significa também que eu devo ficar sentado, né, em cima do muro, né? Lembra lá da semana passada a história do muro? E esperando que as coisas resolvam-se sozinhas. Mas eu preciso lembrar que eu dependo de Deus, eu dependo da graça dele. E aí é isso que Isaías está colocando aqui. Nesse sentido, meus irmãos, para o momento que a gente passa por dificuldades, eu digo para vocês, o louvor ao Senhor, ele é terapêutico. A fonte do louvor aqui para nós também, aquilo que deve nos motivar ainda mais a louvar ao Senhor, é a descoberta espantosa de que a ira de Deus já foi removida. É isso que ele está colocando. E que ele, que outrora era praticamente o nosso inimigo, agora ele é para nós uma fonte de ânimo, uma fonte de apoio, de conforto. A ira de Deus não está mais sobre nós, pelos méritos de Cristo. E aqui, desde lá do Antigo Testamento, ainda antes da obra salvífica de Jesus, o Senhor queria que Israel entendesse isso. Israel muitas vezes ele não entendia. Israel tinha uma convicção muito clara acerca da necessidade de expiação, de perdão dos pecados. Isso está claro.
né? Mas muitas vezes ele tinha dificuldade em resolver a questão sozinho. Olha só que interessante, se você pegar alguns textos aqui do Antigo Testamento, por exemplo, Levíticos no capítulo 17, Gênesis, desde Gênesis lá no capítulo 4, você tem uma ideia, que é a mesma ideia que o Novo Testamento traz em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há perdão para o pecado. O povo já entendia isso, tá? O povo sabia que o pecado ele não desaparece da vida assim, como um vento que bate e leva a poeira embora. Não, ele necessitava, o pecado ele necessitava de um preço, era um preço que precisava ser pago, né? E aí, muitas vezes o povo de Deus entendia isso, essa necessidade. Por exemplo, quando a gente pega um texto de um outro profeta, se a gente pegar o texto de Miqueias, capítulo 6, Miqueias diz o seguinte: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Eu deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Eu devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Então uma ideia que permeia o Antigo Testamento é essa necessidade, né, de ter a dívida paga diante do Senhor. A ideia da santidade de Deus, de um Deus que não compactua com o pecado. Ao mesmo tempo, né, as pessoas que tinham essa convicção tinham o entendimento de como elas eram pecadoras e como que elas iriam se apresentar diante do Senhor. E aqui Isaías ele está fazendo menção de lembrar de que o Senhor, que outrora estava irado conosco, ele não permitiu, ele não decidiu com que a sua ira ela durasse para sempre. E a ideia que o Antigo Testamento traz para nós, o Novo também, é de que o Senhor retirou a ira de sobre o seu povo e derramou sobre nós graça e misericórdia. Então, o que isso significa? Daí ele dizer: eis que Deus é a minha salvação. A nossa salvação não está, então, nas nossas atitudes, senão seria a salvação pelas obras. Não está em o Senhor olhar para nós e ver: nossa, como eles são bons. A nossa salvação está no próprio cerne de Deus, no próprio ser do Senhor. É um Deus que decidiu escolher um povo e decidiu amar este povo. Então isso deve fortalecer a minha vida, né, e me levar, né, a entender a mesma palavra aqui que eu já disse, que Isaías está dizendo para Acás, que foi o 12º rei de Judá. Acás ele estava com um problema muito grande, você percebe a partir lá do capítulo 7 de Isaías. Ele estava sendo praticamente dominado por outros povos, né? Por Efraim, pela Síria, e ele não podia crer, ele não conseguia entender que Deus estava com ele nesse momento. E como resultado, o que Acás faz? Ele põe a sua confiança em uma aliança com a Síria, que era o seu inimigo número 1. Ele diz: eu vou fazer uma aliança, porque senão eu vou ser eliminado. E aí Isaías está dizendo o seguinte: não, a nossa confiança não está nessas alianças, a nossa confiança está em Deus. Ele é a nossa salvação. Daí que ele vai dizer: eis que Deus é a minha salvação. Deus está usando o profeta para lembrar isso, né? Dentre outras coisas, para lembrar o próprio rei de Judá, né? Que a salvação não estava em alianças com outros povos, estava, vamos dizer assim, na aliança com o próprio Javé, o Deus de Israel. Aí que Isaías vai dizer: eu confiarei e nele eu não temerei. Eu faço a minha aliança de abandonar confiança em outros povos e confiar única e exclusivamente em Deus. E aí a gente precisa descansar nisso. Quando a gente entende isso, meus irmãos, a fé, além de ser terapêutica, ela nos ajuda no combate à escravidão do medo. Quando o cristão ele se vê desamparado, é aí que o poder de Deus se manifesta sobre a vida dele. O Antigo Testamento traz isso em outros textos. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 7, verso 6, diz o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, e nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois vocês eram o menor de todos os povos. Verso 8, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Quando eu olho para a minha vida, assim que da mesma forma como que esses textos estão dizendo que Israel deveria fazer, a gente deveria
olhar para a graça de Deus manifesta sobre nós, e a graça do Senhor sobre as nossas vidas deve nos motivar, né, a uma vida de obediência, a uma vida de santidade, a uma vida de intimidade com o Senhor, não por medo, mas por gratidão, por amar ao Senhor. Então o louvor ao Senhor para nós deve ser algo natural, né? E é tão bom reconhecer como Deus é grande, que quando você faz isso, você descansa, a tua fé é fortalecida. Aqui na Getsemane nós temos as nossas reuniões de oração, e na reunião de oração da segunda-feira das nossas irmãs, muitas vezes a gente sente isso, como é bom você poder louvar a Deus juntos, mesmo que você dentro da sua casa esteja enfrentando dificuldades, que você compartilhe ali da graça do Senhor, do cuidado dele através da vida das pessoas que Deus coloca na tua vida. Então a gente louva a Deus por conta disso. Essa mesma ideia, né, de que a gente deve louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez e descansar nele, é o que Paulo trabalha na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, eu mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Temos motivos, meus irmãos, para cantar. Na nossa vida não é acidental que, também como foi no Antigo Testamento para o povo de Israel, que o livramento no Mar Vermelho resultou em um cântico, ou que a multidão congregada ali junto ao trono do Cordeiro está cantando, como o Novo Testamento diz. Por quê? Porque cantar é a expressão natural do espírito que se vê livre, e nenhum espírito é tão livre quanto o espírito de uma pessoa que descobre que o seu destino, que a sua morada final não depende dos seus próprios esforços, mas depende da graça e do poder infinito do Deus Criador, do Deus onipotente, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, sobre o nosso Deus. Então tenha em mente essa primeira lição. Se você anda se sentindo fraco, desanimado e perdido, né, o louvor ao Senhor fortalece a nossa fé. E a segunda lição que eu gostaria de mencionar, e que esse texto nos dá, que o louvor ao Senhor nos direciona ao evangelismo. Olha lá, a partir do verso 3 até o verso 6. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Aqui, meus irmãos, tem uma diferença no texto. Se o verso 1 e 2 eles se propõem a dirigir-se mais ao interior, esses versículos aqui eles se dirigem ao exterior. No verso, aqui, por exemplo, no verso 2, né, o texto está dizendo aqui, verso 3, melhor dizendo, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Verso 4, direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. O mundo aqui deve saber quem é Deus. Ele deve saber que existe um Criador. Ele deve saber que a salvação da sua própria vida não está na sua força, não está na qualidade da sua sabedoria, mas está no Senhor. E essa, meu irmão e minha irmã, é uma verdade que a igreja possui, né? O mundo confia nele mesmo. E muitas vezes, assim como o povo de Israel no Antigo Testamento, não consegue por ele mesmo resolver os seus problemas, os seus dilemas, as suas necessidades, né, as suas demandas. E aí ele vive frustrado. Israel muitas vezes vivia assim. Mas a verdade que a igreja possui é que a verdade que o Senhor para nós basta. A minha graça te basta. O que Israel precisava entender, que Isaías estava colocando, é que a igreja que deve anunciar aos quatro ventos, a todas as pessoas, que o Deus de Israel, o Deus Trino, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, é o único Deus. É responsabilidade da igreja dizer isso. E a gente precisa entender isso, né? Nós precisamos entender que o Senhor, né, está conosco e que nós devemos compartilhar esta mensagem com as pessoas. É daí que eu digo que a gente precisa parar e pensar. Como discípulo de Jesus, eu estou fazendo investimento nessa área, eu estou aprendendo sobre isso. Qual foi o último livro que eu li sobre discipulado? Qual foi a última palestra que eu assisti? A gente assiste tanta coisa, a gente compra tanta coisa, mas muitas vezes aquilo que é o essencial a gente deixa passar. Então, a gente precisa lembrar disso, a gente precisa descansar no Senhor. O verso
3 diz o seguinte: vós tirareis água das fontes da salvação. E o que isso significa? Pode ser um tanto até difícil de determinar, mas a gente pode afirmar o seguinte, que tirarão das fontes significa o quê? Manifestar ao mundo a salvação divina nas áreas práticas da vida de alguém, como o verso 4, verso 5 diz. O uso frequente aqui da água como uma imagem para a salvação é muito compreensível, né, para uma terra tão seca como era Israel. A água daria ali alívio, a água traria ali renovo, esperança. O que a água então, aqui para uma terra ressequida, é a presença de Deus para uma pessoa que se vê oprimida. E quantas pessoas estão oprimidas aí nos nossos dias, né? E aí a gente precisa lembrar disso. Tem outros textos no Novo Testamento que nos lembram sobre isso. Por exemplo, Apocalipse 7,17 diz o seguinte: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É muito possível que você esteja vivendo com uma pessoa desanimada. E às vezes, meus irmãos, eu fico preocupado que até cristãos que neste momento de dificuldade se afastam um pouco, parece que colocam mais a esperança, a expectativa em frases de internet do que na palavra de Deus. Em afirmações de pessoas que não conhecem a Bíblia, do que para aquilo que é graça de Deus, é promessa de Deus para nós. Parece que às vezes a gente fica perdido. Se eu preciso de alguém que diga: ai, você vai ter vitória, ai, você é importante. E a pessoa pega isso para fortalecer a vida. Só que eu vou dizer uma coisa: se é esse o caminho que você está fazendo, você não vai nem ter paz para você e nem ser uma pessoa que consiga fazer com que a pessoa que esteja junto de você tenha paz. O que você precisa fazer é louvar a Deus. Ah, pastor, mas não estou com vontade. Louve mesmo assim. Certo pastor, uma vez ele disse que existiam dias onde ele não tinha vontade de orar, e era nesse dia que ele mais precisava de orar. Então às vezes a gente não sente vontade. Ah, eu não tenho tempo. Aí, desculpa dizer, mas aí a gente tem que se virar. Porque louvar a Deus é o principal da nossa vida, é a nossa finalidade. E quando eu louvo a Deus, eu fortaleço a minha fé. E quando eu louvo a Deus, eu vou resgatar a vontade de falar do Deus a quem eu sirvo para as outras pessoas. É interessante que o verso 4 aqui, que diz o seguinte: direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. É uma ideia fortíssima no Antigo Testamento. Ela está, por exemplo, esse versículo 4 ele se relaciona com alguns trechos dos Salmos também. Olha lá, por exemplo, Salmo 105, verso 1. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Quer pegar outro Salmo? 148, 13. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. A ênfase aqui posta no nome do Senhor não equivale a dizer que se deva associar com algum poder mágico a letras ou sons particulares do nome divino. Não, ao contrário. Se refere ao caráter de Deus. Invocar o nome do Senhor equivale a adorá-lo com base no caráter do Senhor, no caráter fiel e libertador, que é revelado na palavra como sendo objeto de Deus, como sendo o próprio Senhor. O Senhor é aquele que se dá a conhecer a nós. O Senhor é aquele que diz para nós: invoquem o nome do Deus de vocês, descansem nele, sejam salvos. Então eu fico preocupado às vezes quando eu vejo isso. Gente que quer pegar frase de efeito na internet e dizer: ai, agora eu tenho força, porque eu estou de acordo. Joga isso tudo fora. Se você não quer jogar fora, pelo menos não coloque como objeto principal da tua vida, como o teu guia principal. O teu guia principal é a palavra do Senhor, que diz o seguinte: louve a Deus, busque a presença dele. É isso que eu preciso fazer e é isso que você precisa fazer. Pode ser que a gente enfrente ainda mais alguns meses de dificuldades. Pela graça de Deus, aqui em Botucatu, devemos receber a segunda dose da vacina da Covid em agosto. E aí a gente vai ter mais semanas ainda de medo, de pessoas sendo infectadas e de pessoas morrendo por estas e por outras doenças. Mas aí o que eu faço para mim não ficar desanimado? Dou uma sugestão clara e direta para você: louve a Deus. Se você está ouvindo aqui esta mensagem, seja no domingo, seja em outro dia, louve a Deus.
Para o que você está fazendo e louve a Deus. Se você já se acha confortável para estar na igreja, esteja na igreja, no culto presencial. Louve a Deus. Engrandeça o seu nome. Faça isso, porque disso depende a tua vida. Você foi criado pelo Senhor, você foi resgatado, né? Foi pago um alto preço para que você fosse resgatado. Jesus entregou a vida, derramou do seu sangue naquele madeiro miserável, para que eu e você fôssemos libertos do império das trevas, para que eu e você não tivéssemos mais medo do juízo vindouro do Senhor. Por quê? Porque temos a vida eterna em Cristo Jesus. Mas aí, se você ainda anda desanimado, lembre disso. Não existe saída mágica, meus irmãos. A saída para mim e para você é louvar a Deus. Ah, pastor, mas não estou com vontade. Se você não está com vontade, é um indício ainda maior de que você precisa muito louvar a Deus. É isso que Isaías 12 está dizendo para nós. E que eu e você caminhemos nesse propósito. Ah, pastor, mas eu não estou com vontade de participar dos encontros da igreja. Tem irmãos que não precisam nem dizer isso para mim, nem para os outros, porque já está claro. Tem o culto presencial, não participa. Tem o culto online, não participa. E aí, quando a gente encontra, por exemplo, no mercado, ou caminhando na rua, ou no banco, eu estou tão cansado, eu estou tão triste. Mas também não lê a Bíblia. Mas também não busca a presença de Deus. Vai ficar cansado mesmo, vai ficar triste mesmo. Você entendeu? Essa palavra é dura, essa palavra é bíblica. Se você quer uma vida de alegria, busque a Deus. Se você quer uma vida de contentamento, contenta-se em Deus. Se você quer uma vida com esperança, a sua esperança está no Senhor. Não tem outra saída, não tem outra solução para nós. Ou a gente descansa em Deus, ou a gente vive cansado e sobrecarregado. Que Deus tenha misericórdia de você, que te pegue pela mão e que te redirecione, como a gente falou semana passada, aí redirecionando a vida, colocando-no de novo nos caminhos dele, e que a gente possa dizer: Senhor, eu estou aqui, tem misericórdia de mim. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado que a tua palavra nos auxilia, Pai, na vida que o Senhor tem para cada um de nós, na vontade do Senhor para as nossas vidas. Que possamos louvar ao Senhor, ó Pai, em todo o tempo. Que possamos louvar ao Senhor quando as coisas estão tranquilas e quando estamos no meio do fogo cruzado, no meio das dificuldades diárias. Estamos enfrentando dias difíceis, ó Pai. Que o Senhor continue tocando no nosso coração para que possamos louvar ao Senhor. E louvando ao Senhor, termos a nossa fé fortalecida. E ó Pai, expressar o amor do Senhor por nós, falando do Senhor para outras pessoas que ainda não te conhecem, porque é o Senhor quem é a salvação, porque é o Senhor, ó Pai, quem restaura a paz na vida, é o Senhor que dá sentido e significado para a nossa existência. Por isso, continua derramando graça sobre nós e que a tua igreja seja uma igreja de discípulos de Jesus, que fazem discípulos para o Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos isso e oramos agradecidos. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Louve ao Senhor. Eu tenho certeza que você vai restaurar a tua paz, o significado, e a alegria no teu coração e na tua vida. Que Deus te abençoe.